Eles estão lá pensando, cara, como eu tiro o máximo de likes dessa oportunidade que eu vou ter institucional com dinheiro público de estar na mesma sala com a Virgínia com câmeras filmando. Eu queria até fazer um pouco de advogado do diabo aqui, trazendo alguns questionamentos para que vocês consigam rebater isso. Teve uma questão de que a Virgínia falou na CPI, depois a gente explica um pouco do que é a CPI, como é que funciona isso. Que ela falou assim, cara, se é tão ruim assim, por que não proíbe tudo? E aí... Ninguém soube falar nada, né? Eu acho que é interessante a gente começar por isso. Pô, por que esse negócio conseguiu penetrar aqui no Brasil? Por que conseguiu entrar? Por que virou uma febre? Por que a gente não pega e fala, cara, chega dessa merda então, cancela tudo? Cara, eu vou falar uma coisa. Nesse aspecto, a Virgínia deu um tapa na cara do Senado. Porque assim, vocês que regulamentaram, vocês que aprovaram, vocês que permitiram a existência. Sim. E assim, eu vou falar o seguinte, acho que a Virgínia, ela foi convocada por uma razão meramente midiática. Só porque os senadores queriam trazer visibilidade e imprensa para a CPI. Porque, de fato, assim, pegar quem está cometendo crime, porque hoje, né, eles estão lá, tem alguns senadores meio perdidos, dizendo que, não, a própria culpa do influenciador de divulgar cassino online ou de divulgar bet. Mas isso está dentro da lei. A CPI não pode fazer nada em relação a isso. Isso é legal. Né? O que pode de fato ser investigado tem 128 hoje, pelo menos, bets, cassinos online funcionando sem permissão. Isso sim. Lavagem de dinheiro, dinheiro que foi pro PCC, manipulação o cara paga pro jogador tomar uma falta, ser expulso, enfim. Isso que pode ser objeto da CPI porque é crime. Agora, entrando no mérito de proibir ou não, eu discordo do Arthur aqui, a gente já pode ter um debate de início, tá? A gente concorda em diferenciar bet de cassino online. Primeiro porque bet, né, é uma aposta entre uma pessoa e outra pessoa. Tem uma plataforma que faz essa intermediação, mas eu aposto que o time vai ganhar, você aposta que o time vai perder, a casa fica lá com 20%, 80% vai ficar pro ganhador, né? Cassino não. Cassino é, assim, 99% a casa, né? Isso sendo ainda parcimonioso, né? E o mínimo pro cara, isso quando o site paga. Porque aí entra outro aspecto que também está sendo investigado por vários ministérios públicos estaduais. Da casa de aposta tem uma chance mínima de vencer, e quando o cara vence, ele ainda não consegue sacar. Então eu acho que tem esse aspecto. Sobre cassino online, o Arthur é a favor de proibir. Eu sou a favor de tratar como cigarro. Eu sou a favor, olha, não pode fazer propaganda, não pode fazer divulgação, e o governo ainda vai bancar campanhas contra. Porque eu acho que proibir, simplesmente o cara vai continuar apostando. Hoje, permitido, tem 128 ilegais funcionando, proibido vai continuar funcionando. A pessoa pode ter um acesso muito fácil. Hoje, o iPhone automaticamente já está com VPN. O cara acessa uma plataforma de fora e acabou. O governo vai fazer o quê? O Alexandre de Moraes, que é o Alexandre de Moraes, tentou segurar o Twitter para o VPN, não conseguiu. Então, eu acho que proibir não solucionaria. Agora, fazer como foi feito com o cigarro, que é permitido, as pessoas fumam, mas caiu drasticamente, e o Brasil é exemplo em combate ao tabagismo, eu acho que pode funcionar. É uma boa, na verdade, assim, eu entendo, eu achei que a gente ia discordar no mérito do que é bet, do que é cassino, né? Que a gente já tava agora no Congresso da Bahia. No Congresso da Bahia e perguntaram exatamente isso pra gente e a gente emitiu essa opinião. No caso das bets, eu acho que pra mim o elemento principal é que você está apostando num evento que é exterior ao controle da plataforma. Né? Então uma coisa eu peguei e falei assim, vamos apostar aqui quem vai ganhar o próximo jogo de futebol? Tá. Teoricamente a gente não tem controle sobre isso. É óbvio que se depois você tá comprando jogador e tal, isso é uma outra ilegalidade que tem que ser investigada. Tipo assim, a bet é só um intermediário ali que regulamenta a coisa. Agora, o que a bet faz? O que todas as bets querem no final do dia? Te jogar no cassino. A bet, ela te chama, vem apostar aqui. Onde ela não controla as odds, ela pode calcular quais são as probabilidades, mas ela não controla o resultado final. Agora, ela quer te jogar pro cassino online, porque no cassino online tá dentro do controle dela. E assim, é uma coisa muito, muito nítida. Não tem como um cassino online dar lucro se ele não arrancar mais dinheiro das pessoas do que ele entregar. Isso acho que é óbvio para todo mundo. Então, essa até a tua pergunta é muito boa, porque, e assim, eu sou um pouco mais agressivo nesse tema, né? Eu não sei o quanto que eu posso... Você pode o quanto você quiser. Né, falar aqui. Mas por que isso deu tão certo no Brasil? Porque o Brasil é um país de gente muito burra, tá? Eu sei que aqui no PrimoCast, talvez vocês
estejam mais acostumados a trazer pessoas que, né, falam, não, o Brasil é um país de gente trabalhadora, e papapá. Eu prefiro falar real. É o seguinte, o Brasil é um país de gente muito burra, né, de gente miserável, que pega auxílio para apostar em tigrinho, e eu acho que mesmo que a gente tenha uma dificuldade de execução da aplicação da lei, eu acho que aqui no Brasil tem de ser proibido, porque eu entendo que do ponto de vista da liberdade individual existe a seguinte contradição. Se eu não sei usar uma ferramenta, eu não devo ser motivo para impedir você que sabe usar de usar essa ferramenta. Mas o problema é que aqui no Brasil, cara, a gente pode fazer a mesma analogia, isso até bioquimicamente, neurocientificamente, com drogas pesadas. A bet, para o cérebro pouquíssimo desenvolvido do brasileiro, e essa é a verdade, desculpa, eu sei que é feio falar, eu sei que vai ter gente no chat me xingando, principalmente por causa do Bolsonaro, né, aqui provavelmente deve ter um público mais bolsonarista, e aí eu ainda falando mal do brasileiro, o cara tá, esse é o traidor, mas a real é o seguinte, cara, nós somos um povo muito burro para lidar com as próprias escolhas, então seria como se eu chegasse e falasse assim, cara, já que tem Cracolândia, vamos liberar o crack? Não dá para liberar o crack, porque o crack ele mexe de uma forma com o cérebro da pessoa que essa pessoa se torna um zumbi. A aposta não chega ao nível do crack, mas ela chega próximo. O cara ele pega o auxílio que era para comprar comida pro filho dele e ele joga na porra do tigrinho, brother. Então eu acho que tem que proibir sim, tá? Por mais que a gente tenha alguma dificuldade na execução dessas fiscalizações, etc. Mas eu acho que até uma questão de... Vou até dizer uma coisa para você, cara. Eu tava lendo no livro do Louvo Iluminismo, que é do Steven Pinker, né? E ele diz o seguinte, uma das coisas que evitou bastante guerra no mundo foi o simples fato de você proibir guerra. Guerra se tornar proibido numa democracia, por incrível que fez com que as pessoas entendessem isso como uma imoralidade, como uma coisa que não deve ser feita. Eu acho que talvez até em termos de reforço de campanha negativa, etc., você proibir... traga esse aspecto para as pessoas de, eu não vou fazer isso porque isso é proibido, né? Então, eu acho que a gente tinha que entrar com força total contra o cassino online. Hoje ele é uma máquina de arrancar dinheiro de pobre e jogar para o exterior. E infelizmente, o que a gente vê é pouca gente com coragem de falar real. Entendeu? Qual que é o papel da CPI nessa história toda? O que é a CPI? O cara que nunca... O cara tá vendo os cortes aí, mas ele nem sabe o que é isso. Posso só dar uma introdução antes? Porque o Kim, ele entende muito disso, né? O Kim, ele é um nerd dos regimentos, etc, mas eu vou te falar a minha impressão de fora. A CPI hoje, ela serve para senador aparecer e deputado aparecer do lado de influenciador, e eu acho que, infelizmente, como a gente tem um Senado absolutamente despreparado para lidar com qualquer assunto, principalmente assuntos contemporâneos, com o Bet, você tem cenas lamentáveis, como o Cleitinho, que pra mim ele é a personificação do que se tornou a democracia brasileira, né? A Virgínia adorou ele. Mas você acha estranho um cara eu não acho estranho. Totalmente imparcial, falando que tomou whey da menina e ainda pode continuar a foto? Eu não acho nem que é estranho, porque assim, eu acho que é esperado isso. O problema é que as pessoas já nem sabem qual é o papel de um senador, né? E como eu venho da internet, eu tenho argumento de autoridade pra falar. Eu não sou contra o show. Eu não sou contra o Nicolas meter a peruca e ir lá no plenário e falar que ele é Nicole. Eu acho que o show tem que existir. Eu faço isso, eu fiz isso minha vida inteira. O problema é que o show tem que ser uma ferramenta para você fazer política institucional séria. E hoje que a gente vê o contrário. A gente não vê o vídeo, o show como ferramenta de política. A gente vê o contrário. A gente vê a política como ferramenta do show. Então, quando um senador da República, que é a casa da senioridade, é a casa da sensatez, é a casa do... Câmara dos Lordes. É a Câmara dos Lordes. É literalmente a Câmara dos Lordes. O cara fala, não, peraí, deixa eu usar o meu mandato, usar uma CPI pra tirar uma foto e mandar pra minha esposa com uma influenciadora que divulga a Bet. Irmão, cara, eu nem sei o que dizer, velho. Então, aí eu pergunto pra você, quem é que vai bombar? Eu falando mal da Virgínia e do Cleitinho? Ou o Cleitinho do lado da Virgínia? Porra, ele foi super legal comigo. Enquanto esse povo burro continuar escolhendo essas pessoas, a culpa não é nem do Cleitinho. Não dá nem pra culpar o Cleitinho, porque ele tá fazendo o que as pessoas querem. Eu sempre falo o seguinte, irmão, vamos pegar um cara muito pouco polêmico politicamente, vamos pegar o Romário. O Romário é senador, brother. A culpa é dele que ele é senador? Não é, velho. A galera votou nele porque ele faz gol. A culpa é do burro que votou no cara. O cara se elege. Vamos lembrar. Mas o cara... do Senado, o cara... então, o cara... Meu irmão, às o cara foi isso, eleito precisando de alguém pro time, na base do PT, do Senado. virou bolsonarista, se elegeu aqui, ó, no PL, e hoje é base do Lula. E ninguém vai cobrar o cara, porque... Ninguém nem sabe Romário, isso, irmão, ninguém nem sabe então isso. Então a culpa nem é do Romário, bicho. Entendeu? A culpa é desse povo burro que
que continua acreditando nessas pessoas. Então, enfim, pra mim, o papel da CPI tá muito claro, tá? É senador aparecer e nesse país de política de pão e circo, né? O Eduardo Paes agora tá bombando a popularidade dele. Trouxe a Madonna, trouxe a Lady Gaga. Porra, é o que o povo quer. Né? O Manga lá de Sorocaba, lá, o prefeito Manga, não apareceu com o pastor Miguel ali? Vai abençoar todo mundo. E agora ele tá fazendo uma praça que eles vão dar... Vocês vão ficar andando com o bebê reborn Não, lá. mas não é só andando, eles vão dar de graça... Caramba, certificadinho de nascimento e não sei o que lá, tal. Porque o Brasil se tornou um país onde os representantes, eles são aproveitadores de hype. Pronto, qual é o hype do momento? É Virgínia? Tamo junto, Virgínia. Qual é o outro? É pastorzinho Miguel Picareta arrancando o dinheiro dos outros? Tamo junto, pastor Miguel. O que é o próximo? Puta, bebê reborn. Então, bebê reborn de graça pra você. E a galera, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Então a gente vai continuar sendo essa merda, entendeu? Agora, enfim, depois dessa introdução... É melhor ter feito uma explicação chata antes pra você entrar no ápice depois. Porque agora, depois de eu falar essas coisas, agora você vê a audiência vai... Não, ao contrário. Não é nada, agora é explicação chata, porque ele vai me perguntar o que é a CPI. Porra, chato pra caralho, é um inquérito. Não, mas você é um cara querido, velho. Você é um cara institucional. Você é esse cara que tem que fazer esse papel. Procedimento administrativo de investigação pra coletar ali os indícios de que a pessoa cometeu o crime ou não cometeu o crime. Mas, por exemplo... É uma função, é como se fosse uma delegacia. A CPI é como se fosse uma delegacia, só que conduzida... por parlamentares. Mas aí precisa, assim, todo mundo precisa concordar que essa CPI deve existir? Não, precisa ter... uma pauta relevante. 1/3 de assinaturas dos senadores ou dos deputados e fato determinado e período. É isso o requisito para a CPI. Então, pelo menos o Senado vê que é uma coisa que precisa ser discutida. Por isso que a CPI existe. Sim. Não, mas agora, assim, o tema é indiscutível que é relevante e que precisa ter investigação. Agora, a maneira como está sendo conduzida é o que o Arthur colocou, pô. Como... primeiro, só o show horrendo de você ter um cara lá, o Melquiades lá, não sei, nunca tinha ouvido falar dele. Mas deve ser enorme, né? As pessoas devem ficar, caralho, como você nunca ouviu falar dele? Mas enfim. Ele tava lá com o joguinho na frente, ó. O cara ganhou 120 reais, soltou uma carta. Eu ganhei 120 reais. Só o espetáculo ridículo, né, já é uma vergonha. Como o Arthur colocou, né, a origem do Senado é a Câmara dos Lordes da Inglaterra. Assim, é o lugar em que as pessoas mais qualificadas estarão para conter os impulsos populistas da gente, da Câmara Baixa, da Câmara dos Deputados, da Câmara do Povo. Porque a Câmara, em tese, né, no desenho em inglês, que funciona, aqui não funcionou, tem os anseios populares, a gente está muito suscetível à pressão, o nosso mandato é mais curto, o mandato do senador é mais longo e você precisa ter pelo menos 35 anos para ser senador, porque em tese o desenho é para você ser uma pessoa mais experiente, menos suscetível à pressão, que está mais pensando no longo prazo, que não está cedendo à tentação populista do curto prazo que a Câmara do Povo está suscetível. Aí você olha o Senado é uma esculhambação maior do que a Câmara. Eu, pessoalmente, acho que o Brasil não tinha que ter Senado. Pra mim tinha que ser, fechar o Senado tem que ser um modelo unicameral. Pra quê? Assim, o Senado era pra ser a casa revisora. Era pra, né, a gente faz uma merda na Câmara, eles vão lá, revisam, transformam numa coisa decente, né? Falando de maneira porca, assim, né? E não é. Eu vejo o Senado mais populista do que a Câmara. O Senado, assim, é menos preparado do que a Câmara. Então, eu não vejo razão de ser. 80 assessores, 3 andares de gabinete, o cara ir pra uma CPI sem ter um mísero dos 80 assessores pra explicar pra ele como é que funciona o que ele tá investigando. Cara, eu achei isso muito estranho. Achei isso muito estranho, assim, essa questão da Soraya, do pessoal ficar em volta ali, do celular, né, dos influenciadores ali, parecendo... Cara, me deu uma impressão, sabe quando você tenta explicar alguma coisa pra sua avó, assim, tipo assim... The Office, né? O The Office na TV do Esse Senado. aqui é o Instagram. Você fala, vó, esse aqui é o Instagram, ó. É assim, você quer me ver durante a semana, você vai me ver bastante por aqui pelo Instagram. Aí você tenta mostrar pra sua... Sabe aquela coisa até de apertar o olhinho, assim, de não estar enxergando direito, sabe? Cara, Cara, não deveria ter tido assim, pô, os caras não deveriam ter, cara, devorado a plataforma, estudado tudo, cara, joga, não sei o quê, pra vir e, mano, fazer umas perguntas cascudas pros caras lá, entendeu? Porque até mesmo, eu acho que... Não sei, nem cabia, eu acho, fazer a pergunta cascuda pros influenciadores. Porque os esse é um ponto também que a gente precisa entrar. Porque, tipo assim, ao meu ver, e nem tô passando pano pra influenciador, porque eu acho que deveria ser proibido mesmo essa merda aí, influenciador não devia falar sobre isso. Principalmente esses grandes aí, que não ia mudar nada a ver Vamos dos falar caras. sobre isso também, sempre trago essa questão. Mas uma parada que eu percebi muito foi, tipo assim,
os caras literalmente, eles estavam na lei. Sim. Tipo, os caras não estavam fazendo nada ilegal. Pô, foi permitido que os caras divulgassem, os caras estavam divulgando plataformas que eram legais, quando não tinha uma regulação, claro, eles divulgavam outras bets, mas nunca foi crime divulgar isso. Então eles estavam, tipo assim, fazendo perguntas e questionando coisas que era mais parecia que eles estavam querendo que a Virgínia se sentisse mal. Ai, tô me sentindo mal porque prejudiquei o outro, mas na verdade, no frio do bigode assim, ela não tava fazendo nada legal. Na verdade, ó, vou até colocar um ponto. Vocês sabem a ilegalidade que os senadores querem enquadrar a Virgínia num negócio de CPI de bet, que tem lavagem de dinheiro, que tem dinheiro, prova de dinheiro indo pro PCC, enfim, manipulação de resultado, que tem saque institucionalizado, a gente que recebe Bolsa Família. Querem enquadrar a Virgínia, não é nem num crime, é num ilícito do Código de Defesa do Consumidor, que ela não avisou que é publicidade na hora de divulgar. Tipo, regras do Conar. Ela não avisou que é publicidade. É isso. Colocar um hashtag publi ali. Isso que querem enquadrar. Então, assim, isso é ridículo. É que eu acho que existe um papel ainda da CPI, né? Como é filmado, como é midiático e tal. Eu acho que ainda existe o papel de você falar o seguinte: olha, a gente trouxe os influenciadores e tal, eles não estão fazendo nada ilegal, mas vocês viram como há de se criar uma lei para tornar isso ilegal? Eu acho que existe ainda pode haver o aspecto de você criar o espírito que vai formar uma lei proibitiva, para as pessoas entenderem, puta, é verdade, cara, ela foi lá, prejudicou várias pessoas, e isso estava dentro da lei, isso não pode estar dentro da lei. E você, a partir disso, cria uma demanda para as pessoas. O problema é, como eu te falei, no Brasil nós não temos nem isso, cara. No Brasil, os caras que deveriam, como você falou, estudar tudo, saber tudo, eles estão lá pensando, cara, como eu tiro o máximo de likes dessa oportunidade que eu vou ter institucional, com dinheiro público, de estar na mesma sala com a Virgínia, com câmeras filmando. É isso. No fim do dia é isso. E as pessoas demandam isso.